Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a professora Karina e nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Saneamento Básico 2. Nós já trabalhamos o conteúdo de drenagem urbana e hoje nós vamos dar início à gestão de resíduos sólidos. Mas antes de entrar de fato, o que é a gestão de resíduos sólidos, nós vamos falar um pouquinho sobre quando esse termo começou a ser utilizado aqui no Brasil. Aqui, essa problemática ela só passou a integrar a agenda governamental a partir do século XX. A gente pode perceber que é uma temática, então, muito recente para a gente, né? Isso aconteceu por quê? A taxa de crescimento demográfico estava aumentando. E, com isso, consequentemente, a produção dos resíduos sólidos também começou a aumentar. E foi apenas a partir dessa percepção que o governo passou a pensar em gerir os resíduos sólidos. Como vocês podem ver, foi em agosto de 2010 que foi instituída a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Foi uma lei instituída aí para falar um pouquinho a respeito dos resíduos, depois de um longo período em que já haviam problemas relacionados à temática. E quando a gente avalia os conceitos que estão nessa lei com os conceitos da Agenda 21, da NBR 10.004 de 2004, com os conceitos da legislação norte-americana, a gente percebe que há um alinhamento entre esses conceitos. O sentido é o mesmo. Para quem não sabe sobre a Agenda 21, ela é um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis. Ela envolve métodos de proteção ambiental, de justiça social, eficiência econômica. Enfim, ela é bastante interessante para quem quiser ir pesquisar a respeito disso e contribui muito também para o entendimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que nós já estudamos um pouquinho. Enfim, quando a gente pega todos esses conceitos, nós chegamos a uma vertente. Então, o que é resíduo sólido? Resíduo sólido são os resíduos nos estados sólido e semissólido que resultam das nossas atividades, sejam elas de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. E a NBR 10.004, ela também traz para a gente algumas características a respeito desses resíduos sólidos. Essas características são a periculosidade, né? São características que um resíduo apresenta em função das propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, e elas podem apresentar tanto risco à saúde quanto riscos ao meio ambiente. Os riscos à saúde, eles podem provocar mortalidade, podem aumentar aí os riscos de doenças, né? Ou acentuar esses índices de mortalidade e doença. E os riscos ao meio ambiente, se esse resíduo ele for mal gerenciado, ele pode causar algum problema aí no meio ambiente. Outro ponto aí, outra característica, é a toxicidade do resíduo sólido. É uma propriedade que o agente tóxico possui de provocar, em maior ou menor grau, um efeito adverso em consequência da interação com o organismo. Então, nós temos aí um agente tóxico que entra em contato com o nosso organismo e causa algum efeito negativo, alguma adversidade aí, que não seja benéfica para o organismo. E o que é esse agente tóxico? Esse agente tóxico é qualquer substância ou mistura cuja inalação, ingestão ou absorção cutânea tenha sido cientificamente comprovada como tendo um efeito adverso. Além disso, nós temos a toxicidade aguda, que é quando esse agente tóxico ele provoca um efeito adverso grave, né? Nós tínhamos ali a toxicidade que provocava um efeito adverso e agora a toxicidade aguda que traz para a gente um efeito adverso grave ou até mesmo a morte, né? Esses agentes tóxicos, eles podem ser agentes teratogênicos, mutagênicos, carcinogênicos ou ecotóxicos. Os teratogênicos, eles vão produzir algum tipo de alteração na estrutura de um feto.
Uma gestante é aí submetida a um tipo de agente e esse agente causa algum problema relacionado à vida embrionária, ao feto. O agente mutagênico, ele é uma substância que vai causar um tipo de mutação genética. O carcinogênico é aquele que vai provocar um câncer ou então agravar uma situação de câncer. E os agentes ecotóxicos são as misturas que podem apresentar alguns riscos para o nosso ambiente, né? Depois nós temos a classificação dos resíduos sólidos. De acordo com a NBR 10.004, os resíduos sólidos eles são classificados em dois grupos. Os resíduos classe 1, que são os perigosos, e os classes 2, não perigosos. Os resíduos classe 1, eles são ainda subdivididos em inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e patogênicos. E os resíduos classe 2, que são os não perigosos, são divididos em classe 2A e classe 2B, que são os não inertes e inertes. Os não inertes, eles possuem propriedade como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. E os inertes são aqueles que se mantêm inalterados por muito tempo. Certo? Agora, entrando na parte de gerenciamento e de gestão de resíduos sólidos, nós temos aí os conceitos iniciais. Gerenciamento de resíduos sólidos, ele é um conceito relacionado ao desenvolvimento, implantação e operacionalização do sistema de manejo de resíduos sólidos. E a gestão, ela envolve ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos que considerem as dimensões política, ambiental, econômica, cultural e social, considerando o desenvolvimento sustentável. A gente pode perceber que as atividades de gestão e de gerenciamento, elas vão se diferenciar unicamente pelo nível operacional em que elas são realizadas, em que essas atividades são realizadas. Assim quanto os aspectos políticos e estratégicos se concentram no campo da gestão, os aspectos operacionais são o foco do gerenciamento. Para vocês terem ideia, o primeiro registro de limpeza urbana no Brasil, ele foi em 1880, no Rio de Janeiro. A destinação final desses resíduos eram as praias. Aí a gente já consegue perceber o grave problema sanitário, né? Essa destinação, ela só foi filtrada a partir de 1913, quando foi instalado um incinerador em São Paulo. E como eu já apresentei para vocês, foi bem mais adiante que foi percebida a gravidade dessa situação. A população aumentava, o consumo aumentava e, consequentemente, os descartes aumentavam, né? Então, eles definiram, nós temos que adotar um modelo de gestão que vá solucionar esse problema. E tinha que ser um modelo de gestão compatível com a realidade de cada lugar. Essa era uma condição essencial para que os efeitos negativos dos resíduos sólidos sobre a saúde pública e sobre o meio ambiente fossem minimizados. Pensando nisso, foram desenvolvidos dois modelos de gestão de resíduos sólidos urbanos, o convencional e o compartilhado. O modelo convencional, ele ocorre na maioria dos municípios brasileiros. Qualquer município que tenha incorporado serviços de limpeza urbana, mesmo que seja de forma grosseira, de forma rudimentar, ele desenvolve esse modelo de gestão. Ele se baseia na organização do manejo dos resíduos sólidos através de um órgão municipal que ele atua exclusivamente dentro desse território, sendo responsável por todas as etapas envolvidas no processo. Então, a Prefeitura Municipal, pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, tem o seu departamento de limpeza urbana. Esse departamento de limpeza urbana realiza a coleta, varrição, serviços congêneres, serviços semelhantes a esses e a fiscalização. E a partir daí,
eles levam para o tratamento e para a destinação final. Então, todo o custo, todas as etapas desse projeto, né, desse processo, aliás, elas são feitas a partir do órgão municipal. E foi implementado também o modelo de gestão compartilhada. Esse modelo de gestão, ele consiste em uma prefeitura A e uma prefeitura B realizarem os seus processos separadamente até o ponto de tratamento. Então, cada prefeitura, através da sua Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, através do Departamento de Limpeza Urbana, realiza a coleta, a varrição, os serviços semelhantes a esses, né? E os serviços de fiscalização. E, em seguida, essas duas prefeituras levam para o tratamento e destinação final, que é compartilhado. Tem um único arranjo para mais de um município. Aproveitando que nós estamos falando a respeito de gestão de resíduos sólidos, eu quero trazer para vocês uma temática bastante atual. Como vai ser a gestão dos resíduos em situação de pandemia por coronavírus? A ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ela disponibilizou o documento Recomendações para a Gestão de Resíduos em Situação de Pandemia por Coronavírus. Ela fez isso para cumprir a sua missão de compartilhar o conhecimento para o desenvolvimento do saneamento ambiental no Brasil e para a melhoria da qualidade de vida. Esse documento, ele está disponível nesse link aí que eu já deixei para vocês. E ele tem o objetivo de recomendar ações relativas à gestão de resíduos nessa situação de pandemia, visando garantir a proteção da saúde pública, dos trabalhadores e ainda prevenir a disseminação dessa doença. Os resíduos sólidos, eles são um grande disseminador dessa doença, né? Por quê? Vocês já devem ter visto por aí o tempo de permanência do coronavírus em algumas superfícies, como plástico, 5 dias, luvas cirúrgicas, 8 horas, madeira, 4 dias, aço, 48 horas, alumínio, de 2 a 8 horas, vidro, 4 dias, papel, 4 a 5 dias. E existem diversos outros materiais, diversas outras superfícies que ainda não se conhece o tempo de permanência do coronavírus nelas. E a gente sabe que existem alguns serviços que não podem parar. O serviço de coleta regular, por exemplo, ele é fundamental nesse momento e precisa ser intensificado e melhorado em algumas situações, né? A limpeza urbana, ela também é muito importante para a limpeza das ruas, para afastar esses resíduos sólidos, né? E não pode, aliás, o que deve parar é o serviço de coleta seletiva. Por quê? O transporte e o manejo nas instalações de recuperação dos resíduos, eles tornam-se inviáveis nesse período, porque os riscos, eles são muito altos, né? O serviço de coleta seletiva, ele há aí uma aglomeração, então tudo isso deve ser evitado, né? Por quê? Para termos uma segurança máxima para todo mundo. Devido à disseminação do coronavírus, todos os cidadãos e todos os trabalhadores do setor de resíduos, eles estão expostos a esse risco de contaminação e eles devem seguir rigorosamente os protocolos de higiene e, além disso, fazer treinamentos para realizar um manejo eficiente e seguro para eles nesse momento. E cada setor tem a sua responsabilidade diante dessa situação, né? O poder público, por exemplo, ele tem o dever de orientar quanto aos cuidados necessários em relação à saúde, né? Orientar as empresas, os servidores, tomar algumas medidas em relação aos serviços prestados, né? Remunerar devidamente todos os trabalhadores. O poder legislativo, ele deve acompanhar as ações do Poder Executivo, né, as ações que estão sendo realizadas para minimizar esses impactos, né, diante dessa crise, né?
As empresas, elas têm a responsabilidade de avaliar, proteger, né, os seus funcionários dos riscos, utilizar os EPCs, utilizar EPIs, sinalizadores, por exemplo, treinar o pessoal, higienizar os ambientes, manter o ambiente de trabalho bem arejado, com todos os equipamentos limpos, disponibilizar o álcool em gel, o sabão, para que os funcionários lavem as mãos e em todos os ambientes que eles estiverem, né? Disponibilizar as luvas, as máscaras, desinfetar os ambientes, os funcionários, cabines de veículos, manter a distância mínima entre os trabalhadores. Os trabalhadores também vão ter a responsabilidade de utilizar todos esses recursos que a empresa deve disponibilizar também, né? Higienizar as mãos, utilizar o álcool, utilizar as máscaras, manusear os elementos, né? Nós estamos falando aí das pessoas que vão recolher os lixos, então manusear com responsabilidade todos esses resíduos, utilizar as luvas, né? Como eu já falei, evitar o contato com elementos pontiagudos, principalmente aqueles resíduos que vêm dos hospitais, né, que são retirados dos hospitais. Tomar muito cuidado, ter muita cautela quanto a isso. Se tiver algum tipo de sintoma, comunicar imediatamente, certo? E cada um de nós, cidadãos, nós temos também a responsabilidade, né? Se nós tivermos alguém em isolamento, né? Isolamento domiciliar por conta do coronavírus, graças a Deus aqui a gente está tranquilo quanto a isso, né? Mas se porventura infelicidade houver, separar os resíduos em sacos bastante resistentes para que nada ultrapasse aí, saia para fora do saco de lixo, né? Identificar é bastante importante, você mostrar que aquele lixo ele pode estar contaminado, pode haver algum tipo de contaminação e encaminhar corretamente para a coleta desses resíduos, certo? Para vocês terem ideia, aqueles domicílios que têm casos confirmados do coronavírus, eles devem manter os resíduos, aqueles que são recicláveis, né, em quarentena também, para que os trabalhadores não sejam expostos a riscos maiores, né? Se for um resíduo de coleta seletiva, então ele deve ficar em um local separado e armazenado durante um período de tempo. Como a gente não sabe ainda o tempo de permanência, como eu falei para vocês, do coronavírus em algumas superfícies e alguns materiais, ainda não foi possível sugerir um tempo de quarentena para eles, né? Mas estudos estão sendo feitos, né? Estão sendo ampliados nesse sentido. Em breve teremos uma resposta. E cada um fazendo seu papel, com certeza tudo isso passará rapidamente, né? Com esse documento, o que eles esperam, né? Qual o objetivo desse documento? Eles esperam ampliar a colaboração na redução do impacto dessa pandemia, protegendo a população, melhorando as condições de trabalho e higiene dos profissionais. Eles estão ali na linha de frente nessa situação, estão extremamente expostos, então tem que ser assegurada a segurança, né? Tem que ser, eles devem ter segurança para trabalhar com isso. E ainda garantir a renda desses trabalhadores. Tem muitas pessoas aí passando dificuldades em relação a isso, muitas pessoas preocupadas, né, porque já tiveram as atividades interrompidas, e esses trabalhadores que continuam
efetivamente em atividade, eles devem ter a garantia deles de salário, né, e de qualidade de vida, de saúde, enfim. Pessoal, vamos nos proteger. Essa aula aí tá toda nessa bibliografia que nós vimos aqui. Além disso, lá no link que tem o documento da ABS, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido legal esse tema. Espero as discussões de vocês nos fóruns e em breve a gente vai ter a nossa próxima aula. Conto com o feedback de vocês. Obrigada, pessoal. Abraço.